Olá, pela graça de Deus estamos aqui para o estudo da lição número 4, Crescendo em Harmonia. O texto áureo diz assim, Atos 15, verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. O espírito de profecia diz assim, derribou-se o muro da separação entre judeu e gentil. Eles não estavam mais em ambientes separados. O gentil descrente estava unido ao judeu crente. O gentil não expulsou o judeu da sua posição original, mas tornou-se participante das mesmas bênçãos. Assim cumpriu-se a missão de Cristo. Naquele momento, a igreja primitiva estava passando por algumas turbulências, estava passando por algumas situações em relação à doutrina, e como, por exemplo, os judeus convertidos estavam exigindo dos não-judeus ou gentios que ao adentrarem a igreja, que ao se converterem, eles deveriam praticar os ritos da lei cerimonial, né? Por exemplo, a circuncisão foi um dos temas centrais ali daquela reunião, né? Dentre outros assuntos. E então os líderes judeus da igreja primitiva, alguns estavam tentando fazer essa situação para que os judeus, para que os gentios, na verdade, praticassem os ritos cerimoniais da lei de Moisés, os ritos antigos, né, que representavam a Cristo. Cristo já havia vindo, e aquilo tudo era sombra do próprio Cristo, então tudo aquilo ali foi cumprido em Jesus, né? Tudo aquilo ali foi encerrado porque Cristo, o verdadeiro sacrifício, havia acontecido presencialmente aqui diante dos homens, né? Então os apóstolos, vendo que aquela situação estava causando grande desconforto, estava causando problemas no meio da igreja, quanto a isso eles resolveram fazer uma assembleia, buscando a Deus em oração, buscando a Deus, né, em comunhão com o Senhor, buscando a direção do Espírito Santo, e agora estando em assembleia, tendo a representação das igrejas, Pedro, Tiago e João na liderança ali da igreja, Paulo, Barnabé, explicando as situações para aqueles apóstolos, o que estava acontecendo, e tendo eles também o conhecimento da real vontade de Deus para aquele assunto, então, em oração, decidiram expor à Assembleia a decisão que era da vontade de Deus conforme as Escrituras, né? Então, os apóstolos ali pacificaram o entendimento e pacificaram a igreja, né? Pacificaram a doutrina em relação à lei cerimonial agora, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus requeria para aquele momento, né? Resolvendo não mais criar barreiras, resolvendo não mais criar situações que Deus não exigia mais, né? Resolveram, então, colocar diante da igreja as normas como Deus agora requeria, não mais com os ritos antigos, mas agora da forma correta, de acordo com a vontade do Senhor, mostrando a graça de Deus, né? Então, as práticas dos ritos cerimoniais não deveriam mais ser requeridos ali, nem dos judeus e nem tampouco dos gentios também. Então, dessa forma, a igreja foi crescendo e os apóstolos, pela direção do Espírito Santo, pela comunhão com Deus e oração, foram unificando a doutrina conforme a palavra de Deus, né? E isso foi benéfico, porque muitas situações, muitos problemas que aconteciam ali no seio da igreja, discussões, vãs discussões, né? Acabavam desunindo o povo, acabavam sendo motivo para que Satanás pudesse adentrar no meio do povo e causasse grande tumulto, grandes problemas, né? Então, os discípulos, agindo em relação à palavra de Deus, mostraram a verdadeira vontade do Senhor, né? E assim era em relação a vários temas, né? Quando uma doutrina surgia ou quando um assunto surgia, eles viam se era de acordo com a palavra de Deus e assim orientavam o povo. Se era de acordo com a palavra de Deus, tal pensamento, tal ordenança, e assim como verdadeiros líderes pacificaram a igreja, unificando a doutrina de Cristo para um melhor desempenho dos obreiros e uma melhor espiritualidade do corpo da igreja de Cristo. O primeiro tópico nos fala sobre enviados numa missão. A letra A. Passado um ano que Paulo e Barnabé haviam chegado a Antioquia, como a igreja local reconheceu oficialmente o chamado deles, exortando-os a explorar novos campos, Atos 13, 1 a 3,
E o que isso nos ensina? Vamos ler esse texto. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, nós temos aqui na igreja de Antioquia, aqui os missionários Barnabé e Paulo foram oficialmente ordenados, né, separados para a obra de Deus, né? Embora já tinham tido um chamado, mas aqui formalmente, solenemente, né, foram dedicados a Deus aqui na igreja de Antioquia. Esses missionários então foram solenemente dedicados ao Senhor através de jejum, oração e a imposição de mãos, né, do ministério da igreja, né? Então foi a ordenação pela própria liderança da igreja ali, né? Então dessa forma que a igreja então reconheceu oficialmente o trabalho daqueles missionários, o chamado de Paulo, o chamado de Barnabé. Então, em solenidade oficial, foi proceder então a sua ordenação, né? Isso faz parte então da organização da igreja. E hoje também mostra que a liderança da igreja deve também passar por esses mesmos critérios, deve também passar por esses mesmos procedimentos, né? Então, os missionários que são chamados a trabalhar na liderança da igreja devem ser ordenados, né, oficialmente pela igreja. E esses líderes devem, então, orientar, educar, exortar as igrejas, né, que estão sob a sua responsabilidade, né? Então, nós vemos aqui que em Antioquia, Paulo e Barnabé passaram por esse processo de ordenação oficialmente agora pela igreja, né? E nós devemos, como corpo da igreja, observar esses princípios e esses requisitos para a ordenação dos líderes das igrejas e da obra. Deus abençoou abundantemente a obra de Paulo e Barnabé durante o ano em que permaneceram com os crentes de Antioquia, mas nenhum deles tinha sido formalmente ordenado ao ministério evangélico. Antes de serem enviados como missionários ao mundo pagão, esses apóstolos foram solenemente dedicados a Deus por jejum, oração e imposição de mãos. Um lugar após o outro deve receber visitas, deve-se erguer uma igreja após a outra. Os que defendem a verdade precisam se organizar em igrejas, e então o ministro deve passar a outros campos igualmente importantes. Assim que a igreja for organizada, que o ministro ponha os membros para trabalhar. Igrejas recém-formadas precisarão ser educadas. O ministro deve dedicar mais tempo à educação do que à pregação. Deve ensinar ao povo como espalhar o conhecimento da verdade. O segundo tópico nos fala sobre transmitindo e consultando. A letra A, o que Paulo e Barnabé puderam relatar quanto ao próprio trabalho missionário, Atos 14, 27, e como devemos buscar uma experiência semelhante hoje, Zacarias 10, verso 1. Então, o que Paulo e Barnabé puderam relatar ali do seu trabalho missionário, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, Paulo e Barnabé trouxeram um relatório ali diante da igreja, mostrando a realidade do local onde estavam trabalhando, o relatório do trabalho desenvolvido por eles ali naquela região de Antioquia, e eles estavam mostrando como Deus havia abençoado aquela obra, né? Como Deus havia feito aquela obra prosperar no meio dos não-judeus, dos gentios, né? E muitos creram em Jesus, né? Muitos aceitaram a verdade, muitos agora se converteram à fé e a cada dia a obra de Deus crescia e essas pessoas cresciam na fé. Os gentios cresciam na fé, então esse foi o relatório que Paulo e Barnabé trouxeram ali no primeiro momento, né? E como nós devemos hoje buscar uma experiência semelhante? Zacarias 10, verso 1.
Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então nós vemos aqui que semelhantemente como Paulo e Barnabé e os discípulos, os apóstolos do passado, nós devemos pedir a orientação de Deus, né? Precisamos pedir a direção do Espírito Santo para a obra que precisamos fazer, para que Ele possa nos usar como instrumentos, né, capazes para a salvação, a conversão de outras pessoas, de almas para o reino de Deus, né? Assim como os apóstolos no passado pediram a descida do Espírito Santo, que foi a chuva temporã, nós também nos dias atuais devemos pedir a descida do Espírito Santo com o poder que nos é falado na palavra de Deus, com o poder dobrado, né, que é a chuva serôdia. Então devemos pedir a descida do Espírito Santo para que Ele nos capacite nesses últimos dias, para que possamos realizar a obra que é designada a cada um de nós, né? Para que possamos fazer o trabalho que é requerido de cada um de nós, para que possamos abreviar a volta de Jesus, né? Diz assim o Espírito de profecia: devem se realizar decididos esforços para abrir novos campos no norte, no sul, no leste e no oeste. Nossos ministros não devem rondar as igrejas considerando-as como um lugar particular de especial cuidado. E nossas igrejas não devem se sentir enciumadas nem negligenciadas se não receberem trabalho ministerial. Olha que importante mensagem. Elas mesmas devem assumir a responsabilidade de trabalhar fervorosamente pelas almas. Os crentes devem ter raízes próprias, estabelecendo-as firmemente em Cristo, a fim de que possam dar frutos para a glória de Deus. Como um só homem, devem se esforçar para atingir o objetivo, a salvação de almas, né? Todos os que aceitam a verdade devem transmitir esse conhecimento a outros. Precisamos agora treinar os homens e colocá-los para trabalhar, desenvolvendo todas as habilidades para o compartilhamento da verdade. Atualmente existe grande escassez de obreiros. Dezenas de homens e mulheres podem entrar em ação. Então, a igreja não deve ficar dependente somente do trabalho do pastor ou do obreiro, do pastor e do obreiro, né? Da direção da igreja, mas cada crente, cada cristão deve sentir uma responsabilidade, sentir a sua própria responsabilidade, né? O seu chamado particular que Deus faz a cada um de nós, de levarmos o evangelho ao nosso próximo, às almas perdidas, né? Então precisamos abrir novos campos, que em cada lugar tem representantes da verdade, né? Não apenas abrimos igrejas para ficar uma igreja grande, numerosos números, né? Numerosos membros, mas que essas igrejas possam cada um ir atrás de mais um. Esse é o conselho bíblico, né? Porque às vezes nós criamos igrejas numerosas e o trabalho não desenvolve, né? O trabalho fica ali parado, porque ficam todos na mesma bolha, todos ali na mesma região. Mas aqui, como exemplo do passado, muitos discípulos tiveram, e apóstolos, e cooperadores, e mensageiros, missionários saíram, né, de cidade em cidade pregando o evangelho, criando em cada localidade igrejas organizadas, representantes da palavra do Senhor. Logo a hora de trabalhar terá passado. Quem não quer participar dessa obra de conclusão? Todos podem fazer alguma coisa. Olha que grande maravilha essa palavra. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Às vezes nós nos sentimos incapacitados, mas todos nós temos um talento, precisamos buscar saber qual é esse talento para que possamos ajudar na obra do Senhor, né? Descreva a letra B. Descreva o desafio que Paulo e Barnabé tiveram de enfrentar e a resposta que eles receberam. Atos 15, 1 a 2, Gálatas 2, de 1 a 5. Na verdade, Paulo e Barnabé aqui enfrentaram uma grande oposição, um grande desafio, pois eles pregavam, né, sobre a graça de Cristo, sobre a nova dispensação, que não era mais preciso observar os preceitos da lei cerimonial, mas dentro da própria igreja ali se levantaram pessoas, judeus, né, que ordenaram, que exigiam que os novos conversos gentios deveriam praticar, né,
as observâncias da lei cerimonial conforme Moisés, praticando a circuncisão, exigindo desses novos conversos a circuncisão. Então Paulo e Barnabé discutiram com esses falsos irmãos que exigiam esse procedimento, né, entrando em contenda com eles, né? Então foi grande ali a discussão na igreja, nas regiões ali onde os discípulos trabalharam. Esse assunto foi crescendo, foi se avolumando, foi tomando grande proporção. Então ficou resolvido que Paulo e Barnabé deveriam subir a Jerusalém para participar da conferência geral e levarem esse assunto aos líderes da igreja, né, daquele momento, né? E chegando a Jerusalém, então, eles receberam a resposta, né, de que deveriam deixar a velha dispensação e agora seguissem a nova dispensação, né? Na verdade, muitos judeus, então, não aceitavam a Cristo ainda, por isso que tinham esse velho hábito ainda, esse velho costume de seguir essas velhas tradições, né? Não aceitaram a Cristo e, por consequência, não aceitaram as novas ordenanças, né? A mudança que Cristo veio trazer, e queriam continuar praticando, então, as velhas tradições, né? Então, foi ordenado, a direção da igreja decidiu que a lei cerimonial, principalmente aquela situação em relação à prática da circuncisão, não deveria mais ser seguida, né? Mas agora a observância da graça de Deus, né? A observância da lei moral do Senhor, através da graça de Jesus, né? Porque Jesus era o próprio sacrifício, o perfeito sacrifício feito pelo homem, né? Isso tudo já era pregado por Paulo, né? Mas devido a essas pessoas de dura cerviz, a essas pessoas que não aceitavam a Jesus e nem os ensinos de Cristo, foi preciso que Paulo e Barnabé se posicionassem frontalmente, né, defendendo o verdadeiro evangelho conforme agora Deus requeria, né? E assim também devemos ser nós, né? Devemos defender o evangelho conforme é em Cristo Jesus. Paulo descreve a visita que fez a Jerusalém a fim de garantir uma solução para as mesmas questões que no momento agitavam as igrejas da Galácia, que diziam respeito a se os gentios deveriam ou não se submeter à circuncisão e guardar a lei cerimonial, né? A letra C. O que a Assembleia Geral dos Crentes analisou e que exemplo podemos tirar disso? Atos 15, 4 a 6, né? E então nós temos aqui esse assunto, ele estava causando grande polêmica, esse assunto estava causando grande controvérsia ali no meio do povo de Deus. E então foi reunido essa Assembleia Geral com o propósito de analisar toda essa situação, né? Então a Assembleia Geral se reuniu, apóstolos, anciãos, né? Os líderes ali da igreja, a fim de buscarem a melhor solução em Cristo Jesus, né? A fim de buscarem em Deus a melhor solução, né? Então nós podemos aprender sobre isso, né? Que diante de situações controversas devemos buscar a orientação, a direção de Deus para situações, né? Porque nós podemos visualizar e nós sabemos que na verdade era Satanás buscando oportunidade. Satanás queria usar essa situação para atrapalhar a obra do Senhor. E nossos dias também, nos dias atuais, não é diferente. Pessoas que não são convertidas, que não creem realmente na palavra do Senhor, se levantam trazendo assuntos polêmicos, trazendo situações de grande controvérsia para desunir, para segregar, né, para separar o povo de Deus. E precisamos estar atentos para que possamos ter a visão correta em relação a essas situações, se porventura vier a acontecer conosco, né? Então a Assembleia Geral se organizou, analisou aquelas situações. Então nós podemos tirar a seguinte lição para nós. Os irmãos devem se reunir para aconselhamento, pois estamos sob o controle de Deus, tanto numa parte da vinha como noutra parte. Então não devemos ter, né? Não devemos ser dissonantes, uma parte no sul, outra no norte crê diferente. Então a doutrina ela deve ser uniforme em qualquer lugar. E isso deve ser feito, né, na Assembleia Geral, a partir do aconselhamento dos irmãos, entre os irmãos, na direção. Esse é o conselho de Deus para a sua igreja, tanto como foi no passado, hoje também é requerido, da direção da igreja e de cada um de nós, nos aconselharmos sobre os assuntos requeridos da palavra de Deus e
tirarmos a melhor solução conforme a palavra de Deus. O terceiro tópico nos fala unidos em assembleia pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo agora, estando em Jerusalém, com Barnabé, buscando a resolução dessas dificuldades doutrinárias entre os irmãos, levou ao conselho da igreja, ao concílio, as situações, a letra A, como a Assembleia Geral de Crentes procedeu e qual foi a conclusão? Gálatas 2 a 10, Atos 15, 7 a 14, 19 e 20, Depois você vai poder ler melhor aí na sua casa. Então Paulo e Barnabé, eles trouxeram a situação ali diante da diretoria, o conselho da igreja, e trouxeram um relatório como Deus estava abençoando o trabalho deles ali no meio dos gentios. Muitos gentios haviam se convertido ao Senhor, mas também apresentaram essa situação de muitos conflitos em relação a doutrinas, principalmente naquele momento ali, em relação à questão da observância da lei cerimonial. Então eles apresentaram esses conflitos que alguns falsos irmãos haviam introduzidos, levantando em relação à circuncisão, querendo forçar os novos convertidos para que então observassem. Então ali, depois da apresentação de Paulo, Barnabé, Pedro, explicando sobre a vontade de Deus para os gentios e para os próprios judeus também, Paulo e Barnabé tiveram parte na palavra. Agora Tiago, que era o presidente do conselho, ali da conferência geral, vamos dizer assim, se levantou, e depois de mútuo aconselhamento entre os líderes da igreja, ele disse, olha, que não devemos perturbar os irmãos novos convertidos, os irmãos dentre os gentios, que haviam se convertido. E não deveriam colocar mais exigências, aos novos conversos, exigências que não eram da vontade de Deus, que não eram mais da vontade de Deus, que não eram mais exigidas do povo de Deus. Julgo que nem eles mesmos, judeus, deveriam mais suportar, Então Paulo ali, juntamente com a direção da igreja, juntamente com Tiago, observaram alguns procedimentos, porque na verdade muitas pessoas, na verdade, dentro ali da igreja ainda não havia entendido perfeitamente que após a morte de Jesus, os ritos da lei cerimonial haviam chegado ao seu fim, que Jesus representava, que os ritos cerimoniais representavam a Cristo, e que Cristo era o perfeito sacrifício. Diz assim o Espírito de profecia: a visita de Paulo a Jerusalém foi o único caso em que ele cedeu ao juízo de outros apóstolos, considerando-o como superior ao próprio. Primeiro tentou um encontro a sós com eles, quando apresentou todos os aspectos do assunto e aos principais apóstolos, Pedro, Tiago e João. Com visão de longo alcance, concluiu que se pudesse levar esses homens a uma posição correta, tudo seria ganho. Se ele tivesse apresentado o problema diretamente à Assembleia reunida, teria ocorrido uma divisão de sentimentos. O forte preconceito que ele mesmo havia provocado por não ter exigido a circuncisão aos gentios, teria levado muitos a se posicionarem contra ele. Então nós podemos ver aqui que muitos ali na igreja primitiva ainda não haviam entendido que a lei cerimonial após a morte de Cristo, ela não era mais exigida, Que após a morte de Cristo, a sua observância não era mais exigida, ela não vigorava mais. Que a lei cerimonial, ela vigorou por um período determinado até a morte de Jesus, porque ela prefigurava o perfeito sacrifício de Cristo, Então, por isso que Paulo teve que fazer todo esse procedimento, conversando diretamente com os apóstolos e depois, assim, apresentando a multidão, apresentando então ao conselho geral da igreja, Assim, o objetivo da visita teria sido derrotado e a utilidade de Paulo muito prejudicada se ele tivesse feito todo esse caminho, Mas os três principais apóstolos, contra os quais não existia tal preconceito, já que eles mesmos tinham sido ganhos para a verdade
para a verdadeira posição, apresentaram o assunto ao conselho e conquistaram a concordância geral e decidiram liberar os gentios das obrigações da lei cerimonial. Então nós vemos aqui como Paulo agiu estrategicamente pela sabedoria que Deus havia lhe dado, pela inspiração do Espírito Santo, e pôde então pacificar essa questão da doutrina que estava causando tumulto ali, porque alguns falsos irmãos, pessoas turbulentas, estavam se aproveitando do momento para criar situações no meio do povo de Deus. A letra B, que resposta então foi enviada de volta a Antioquia? Então a direção da igreja tomou essa posição, passou para o conselho e em resposta enviou Paulo e Barnabé e outros irmãos que foram eleitos para esse trabalho de divulgar a resposta nas igrejas da região, né? E eles mandaram a seguinte carta para a igreja: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. E tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então nós vemos aqui como foi levada a resposta, qual resposta foi dada, como foi levada e qual foi a reação da igreja, né? Quando ouviram, né? Ali a reação, quando ouviram a carta, as orientações, a exortação da liderança da igreja, diz que eles se alegraram e receberam de bom grado, né? Não foram rebeldes, não lutaram contra o entendimento, porque estava de acordo com a palavra de Deus, né? Muitas vezes quando nós somos repreendidos, orientados, né, exortados, muitas vezes nós temos uma reação diferente, né? Nós nos tornamos rebeldes, mas aqui mostra qual foi a reação do povo ao receber a orientação da liderança da igreja. A letra C. Porque todos os crentes devem estar atentos, estudando em oração e compartilhando as verdades da palavra de Deus. 1 Pedro 3:15, 2 Timóteo 2:15 e 2 Timóteo 4:2-4. Porque todos os crentes devem estar atentos, estudando, orando e compartilhando a palavra de Deus. Irmãos, porque semelhantemente como no passado aconteceu, se levantando pessoas que causavam tumulto em relação à doutrina da palavra de Deus. Nos dias atuais, nos últimos dias, também se levantaram pessoas, acontecerão situações em que alguns podem colocar em dúvida a doutrina da palavra de Deus, né? E nós, que defendemos a palavra do Senhor, devemos ter alguns procedimentos para que possamos realmente defender a palavra do Senhor, para que possamos estar atentos, né, em relação ao que é doutrina, em relação ao que é costume, né? E diz assim a palavra do Senhor: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos coração. Estais sempre preparados para responder. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 4:2-4. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendes, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Então está aqui para nós, né, o que nós devemos fazer. Devemos estar atentos, estudando a palavra de Deus em oração. Mas não apenas estudando. Agora estudando, orando, mas também passando essa palavra da verdade a outras pessoas, né? E ao passarmos a palavra da verdade, as outras pessoas estaremos nos preparando também para a vontade do Senhor na nossa vida, né? Precisamos estar sempre em contínuo estudo da palavra de Deus, em oração, para que não sejamos enlaçados pelos estratagemas de Satanás, não sejamos enlaçados pelas doutrinas satânicas de desvirtuamentos da palavra de Deus, agir de Satanás, que nesses últimos dias se avolumarão mais e mais, né? Então precisamos estar sendo capacitados pelo Espírito Santo para sermos bons obreiros, né? E o bom obreiro, ele maneja bem a palavra do Senhor, ele entende do verdadeiro evangelho, né?
Então, além de estudar, orar, devemos praticar a palavra do Senhor através da pregação do Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, né? Pregar o modo como Deus quer que seja a guarda da sua palavra. Em cada época, o arqui-inimigo adapta tentações aos preconceitos ou tendências do povo. Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e a rejeitar a Cristo. Hoje convence muitos professos cristãos sobre o pretexto de honrar a Cristo e desprezar a lei moral, e a ensinar que os preceitos dela podem ser transgredidos impunemente. É dever de todo fiel servo de Deus resistir firme e decididamente a esses pervertores da fé e expor destemidamente esses erros pela palavra da verdade. O quarto tópico nos fala sobre uma curva de aprendizado. A letra A. Quando Pedro chegou de Jerusalém, onde lidava com os judeus e seus preconceitos, o que aconteceu enquanto visitava Antioquia? Gálatas 2, 11 e 13. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então nós temos aqui uma situação que aconteceu com Pedro, né? O apóstolo Pedro em Antioquia. Pedro, tempos atrás, já havia tido a experiência do próprio Deus mostrando a ele em visão que não deveria fazer acepções de pessoas, né? Principalmente ali dos judeus, porque principalmente dos gentios, porque os judeus não se davam com os gentios, né? Os judeus tinham os gentios como a pior espécie, né? Então o próprio Deus havia orientado a Pedro nessa visão do lençol, né, com vários tipos de carne, que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, né? Embora os judeus se achavam o máximo, né, e faziam acepção de pessoas, né? Então Pedro, quando ele chegou em Antioquia e viu o procedimento da igreja, viu a perfeita liberdade que eles estavam gozando, Pedro foi surpreendido então pela boa comunhão que existia entre os crentes judeus, entre os cristãos judeus e os cristãos gentios naquela localidade. Comiam juntos, conversavam à vontade, né? Sem se preocupar com os ritos da lei cerimonial. E aquilo ali, Pedro, que também até certo momento atrás era preconceituoso, mas ele também se ajustou, né? Pedro, com a luz que foi concedida pelo céu, então ele seguia os mesmos passos, né? Ele praticava as ações que judeus e gentios ali naquela localidade praticavam. Comia junto, estavam conversando juntos, né? Não impunha as regras da lei cerimonial a ninguém naquele momento, mas chegou uma determinada situação, em determinado momento vieram ali a Antioquia os judeus de Jerusalém. E os judeus de Jerusalém continuavam aquela carga de preconceito muito grande ainda, mesmo já tendo tido resoluções do conselho, né, dos apóstolos, mesmo havendo tido decisões, mas os judeus ainda de Jerusalém carregavam essa grande intolerância ainda em relação aos gentios, né? E quando chegaram ali, Pedro dissimulou, né? Ficou envergonhado de estar no meio dos gentios e começou a se afastar deles, né? E para não ser repreendido por eles, para não ser censurado por eles. E Paulo, vendo essa situação de Pedro, o repreendeu na cara ali na frente de todo mundo, né? Por essa situação de falsidade, né? Com os gentios ele estava de uma forma, quando chegou os judeus de Jerusalém, ele mudou o seu procedimento, mudou o seu comportamento, né? Teve um comportamento de falsidade em relação aos irmãos daquela localidade ali, daquela igreja. Então Paulo reagiu corrigindo Pedro publicamente, né? Ali diante das pessoas. E esse é o assunto da letra B, né? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus?
Então Paulo, vendo aquela situação que Pedro não estava sendo fiel à palavra que lhe foi confiada naquele momento, não estava tendo uma atitude de verdadeiro cristão, né? Estava tendo uma conduta dissimulada, viu que a conduta de Pedro teria consequências em relação ali à igreja naquele momento, porque também ele era um líder. Então Paulo resistiu, repreendendo na frente de todas as pessoas, né? Aconteceu essa situação para um aprendizado até de Pedro também, né? Então Paulo estava falando a Pedro, olha, você prega uma coisa e você vive outra, né? Acabou de acontecer aqui. O pessoal chegou de longe, de Jerusalém, e você dissimulou a sua situação, né? Se afastou dos gentios, não está mais comendo com eles, né? Porque era assim que os judeus faziam. E agora, para não ser repreendido por eles, você está dissimulando a sua conduta, está levando outros junto com você também. No caso, até Barnabé acabou fazendo a mesma coisa que Pedro, né? Então Pedro, nesse momento, ele não teve uma atitude correta, uma atitude de verdadeiro cristão, né? Falou, pregou uma coisa, mas vivia outra. E também aqui está o ensino para nós tomarmos cuidado, né? Às vezes nós podemos cair em erros porque somos falhos, né? Mas devemos observar, né? Muitas vezes nós podemos pregar uma coisa, mas vivermos outras coisas, outras situações, temos uma conduta que desagrada a vontade de Deus. Aqui aconteceu essa situação com Pedro e Paulo foi preciso que Paulo corrigisse Pedro publicamente ali, né? Para que a influência errônea de Pedro não tivesse grande, vamos dizer assim, preponderância, né? Mas mesmo assim teve algumas consequências, né? Jerusalém era a metrópole dos judeus e era lá que se encontrava o maior exclusivismo e intolerância. Era natural que os cristãos judeus, vivendo à vista do templo, permitissem que a mente se voltassem aos privilégios dos próprios judeus como nação. Quando viram a igreja cristã se afastando das cerimônias e tradições do judaísmo, perceberam que a luz da nova fé faria perder de vista a peculiaridade sagrada com que os costumes judaicos haviam sido investidos. Muitos ficaram indignados com Paulo como sendo aquele que em grande medida havia causado essa mudança. Até mesmo os discípulos não estavam todos preparados para aceitar de bom grado a decisão do conselho. Alguns eram zelosos pela lei cerimonial e consideravam Paulo com desagrado porque pensavam que o apóstolo era frouxo para com os princípios que defendia com respeito às obrigações da lei judaica. As decisões amplas e de longo alcance do Conselho Geral trouxeram confiança às fileiras de crentes gentios e a causa de Deus prosperou. Quando Pedro mais tarde visitou a Antioquia, ganhou a confiança de muitos por sua conduta prudente com os convertidos, os gentios. Por um tempo agiu de acordo com a luz dada pelo céu, superou o preconceito natural, a ponto de se sentar à mesa com os conversos gentios. Mas quando certos judeus zelosos da lei cerimonial chegaram de Jerusalém, Pedro inadvertidamente mudou o comportamento para com os conversos do paganismo. Vários judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Essa demonstração de fraqueza por parte dos que eram respeitados e amados como líderes deixou uma impressão dolorosa na mente dos crentes gentios. A igreja foi ameaçada de divisão. Então, teve algumas situações como consequência desse comportamento errôneo de Pedro, né? O Espírito de Profecia da letra B. Paulo viu a influência corruptora que a hipocrisia de Pedro exerceu sobre a igreja. Repreendeu-o abertamente para disfarçar assim os verdadeiros sentimentos. Então Paulo agiu ali prontamente para tentar, né, solucionar o problema, para não deixar que a influência errônea de Pedro aumentasse, né, e causasse mais problemas ali em relação à igreja daquela localidade. O quinto tópico, uma lição para todos. Então Pedro passou por aquela experiência ali, um aprendizado, onde Paulo teve que repreendê-lo publicamente, né? A letra A. O que devemos aprender da forma como Pedro aceitou a repreensão de Paulo e por que ele foi repreendido em público? Salmo 141, 5, Provérbios 27 e verso 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade.
Repreenda-me, será um excelente óleo para a minha cabeça, e que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Provérbios 27 agora, e verso 5. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Né? Então nós vemos aqui que Pedro demonstrou que ele também era verdadeiramente convertido, porque mesmo quando nós nos convertemos, nós não estamos isentos de cometer equívocos, de cometer erros. Né? Então Pedro errou na sua conduta em relação aos gentios e aos judeus daquela região ali, naquele momento, de falsear a sua conduta, né? Como se estivesse desprezando os gentios quando chegaram os judaizantes. Então ele foi repreendido por Paulo publicamente, mas ele demonstrou que era convertido ao aceitar a repreensão de bom grado, né? A repreensão de Paulo, né? Uma pessoa que muitas vezes é repreendida, muitas vezes começa a brigar, começa, né, a mostrar rebeldia, mas não. Pedro tomou como um grande aprendizado aquela repreensão. Né? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então essa situação mostrou a Pedro que, na verdade, Paulo era um defensor da verdade. Né? Mostrou a Pedro que, na verdade, Paulo estava defendendo o evangelho, estava sendo seu amigo ao corrigi-lo, né? A mostrar-lhes o verdadeiro caminho, né? A corrigir-lhe o erro. Então, uma pessoa verdadeiramente convertida, ela reconhece seus erros, né? Reconhece os seus erros, os seus equívocos também. E Pedro aqui demonstrou ser, então, convertido porque ele aceitou a repreensão. E foi repreendido em público porque o seu erro tinha grande abrangência. Ele era um líder, o seu erro teria uma grande consequência ali em relação à igreja naquele momento. Em Antioquia, Pedro falhou nos princípios da integridade. Paulo teve de enfrentar cara a cara a pervertedora influência do colega. Isso está registrado para o benefício de outros e para que a lição se torne uma solene advertência aos homens que ocupam cargos elevados, para que não falhem na integridade, mas se mantenham fiéis aos princípios. Que Deus dê a cada homem um senso da própria incapacidade pessoal de dirigir o navio em linha reta e em segurança até o porto. A graça de Cristo é diariamente essencial. A sua incomparável graça pode guardar nossos pés da queda. Então Pedro tinha um alto cargo, né? Ele poderia ter, às vezes, né, por causa desse cargo, se tornar orgulhoso, né? Mas aqui está o exemplo. Quanto maior o cargo, maior deve ser a responsabilidade, maior deve ser a vigilância. E se houver algum erro, um líder deve também aceitar a repreensão, né? Pedro viu o erro que havia cometido e, tanto quanto estava ao próprio alcance, começou imediatamente a repará-lo. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter para que o provado apóstolo pudesse ver que não havia nada em si digno de louvor. Até o melhor dos homens se entregue a si mesmo errará no julgamento. O Senhor também viu que no futuro alguns seriam iludidos a ponto de exigirem para Pedro e seus supostos sucessores as exaltadas prerrogativas que pertencem somente a Deus. E esse registro de fraqueza do apóstolo deveria permanecer como prova de que ele era alguém falível e do fato de que também não estava de forma alguma acima do nível dos outros apóstolos. Então muitos que colocam hoje Pedro como o primeiro papa, que não erra, que não era falível, né? Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar para as futuras gerações, né? E dessa religião também, que domina o mundo, que esse homem ele não era infalível, mas era um homem como todos os outros que poderia errar, né? E assim também toda a sua descendência. Quanto maiores as responsabilidades colocadas sobre o agente humano e maiores as suas oportunidades de ditar e controlar. Maiores são as suas oportunidades de ditar e controlar. Mais dano ele certamente causará se não seguir o caminho do Senhor, com todo o cuidado e trabalhar em harmonia com as decisões tomadas pelo corpo geral de crentes reunidos em assembleia. Então está diante de nós aqui a lição dessa semana. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê a compreensão através do seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra.